Queridas irmãs, queridos irmãos, sejam bem-vindos a mais uma exposição promovida pela Casa Espírita Fraternidade. Nos encontramos ainda na modalidade online, respeitando as diretrizes sanitárias que ainda nos são impostas em detrimento da pandemia a qual ainda estamos submetidos. Mas temos a grata satisfação de informar aos irmãos que dentro em breve nossa casa reabre seu espaço físico para que possamos juntos usufruir dos trabalhos que nos serão ofertados, mas claro, sempre pensando primeiramente na segurança, na saúde e no conforto de cada um dos que lá estarão. Para isso, a Casa Espírita Fraternidade busca manter totalmente adequada a sua estrutura e o trabalho desenvolvido, a partir de então, a todas as diretrizes que nos são colocadas pelas autoridades de saúde, tanto de nosso município de Canoas, quanto também de nosso estado e de nosso país. Pedimos aos irmãos que possam acompanhar, a partir dos próximos dias, através das redes sociais da Casa Espírita Fraternidade, tudo aquilo que será praxe, será protocolo para todos nós que decidirmos nos dirigir à nossa Casa Espírita para usufruirmos dos trabalhos de forma presencial a partir do dia 3 de janeiro de 2022. Dia este em que nossa casa estará reabrindo suas portas físicas a toda a comunidade que sempre se faz presente ao trabalho, ao estudo desenvolvido nesse nosso lar espírita. Então, que possamos continuar observando os cuidados normais que dizem respeito a preservar nossa saúde e a segurança da nossa saúde e daqueles todos que são nossos próximos. Pedimos a todos os irmãos que possam continuar respeitando tudo aquilo que nos é colocado como protocolo e que também possam, assim que tenhamos em mãos as orientações da nossa Casa Espírita para lá estarmos de maneira presencial, nos auxiliar fazendo o uso de todas as diretrizes que são colocadas, pois, repetimos, elas estão embasadas em decretos tanto do nosso município quanto também de nosso estado e de nosso país, decretos esses que nos são trazidos, repetimos, para a segurança e para o conforto de todos. Sendo assim, gostaríamos também de pedir aos irmãos que a partir deste momento nos acompanhem através de uma prece, nesse momento que vem antes daquele que tanto esperamos, que é a exposição doutrinária, e que hoje nos traz uma convidada muito especial do estado de Santa Catarina, para que nós possamos refletir sobre esse período tão lindo que agora se faz presente mais uma vez em nossos dias, que é a passagem do Natal, do nascimento daquele que é o modelo maior de conduta, que é o nosso irmão maior, o nosso exemplo a ser seguido, Jesus. Então, que a partir deste momento possamos realizar nossa prece íntima, antevendo a nossa exposição doutrinária. Pai de amor e bondade, aqui estamos mais uma vez agradecidos por esta oportunidade que nos é dada, de podermos ter contato com essa doutrina de luz que nos esclarece, nos conforta, nos ampara e nos ajuda a seguir a caminhada. Brevemente queremos te pedir, Pai, por cada um de nós, por cada um de nossos familiares, amigos e companheiros de jornada. Sem esquecer, é claro, daqueles irmãos que se encontram com algum tipo de sofrimento, físico ou espiritual, neste nosso mundo, nesse nosso planeta tão querido, e também fora dele, nas demais harmonias celestiais que existem, criadas por Ti, querido Pai, para nós, Teus filhos, que Te somos gratos pela vida, pela saúde física, pela saúde espiritual tão almejada, para a qual tanto nos encontramos trabalhando. Auxilia-nos, Pai, pois, a não nos perdermos na caminhada em busca do esclarecimento, do conforto e do Teu amparo. Ajuda-nos, Pai, nessa noite, a estarmos com nossas mentes e corações abertos, sendo recebedores de todos os esclarecimentos, de todo o conhecimento que nos será trazido através da exposição doutrinária. E que possamos, mesmo distante fisicamente, estarmos captando as bem-aventuranças, os eflúvios benditos de cada palavra
para que assim, através dessas vibrações de amor, possamos em nossos lares estarmos sobre reflexão, mas principalmente já pensando na prática de tudo aquilo que é tão importante para nós e que mais uma vez hoje nos será repetido. Muito obrigado pela oportunidade, querido Pai, e que possamos seguir na caminhada, sabendo do teu auxílio e do teu amparo, que é incessante para cada um de teus filhos, e da companhia desse mestre e irmão amado e de seus exemplos que norteiam nossa caminhada. Que assim seja. Nós também, agora passando ao momento da exposição doutrinária, como já havíamos colocado antes, temos uma convidada muito especial, que é a nossa irmã Elaine Cap, ela que é de Santa Catarina, faz parte do Centro Espírita Boa Nova, de Jaraguá do Sul, estado de Santa Catarina. E nossa irmã, brevemente trazendo um pouco de seu currículo dentro do movimento espírita, ela é vice-presidente e coordenadora da área de União e Unificação da 6ª União Regional Espírita da Federação Espírita Catarinense. Também é coordenadora da Comissão do Evangelho Redivivo da Federação Espírita Catarinense e atua ainda como facilitadora do Evangelho Redivivo na Federação Espírita Catarinense, na Federação Espírita Brasileira e também no Centro Espírita Sem Fronteiras. Que possamos então acompanhar a partir de agora o que nossa querida irmã tem a nos trazer à luz da doutrina espírita sobre esse momento tão lindo para a humanidade que diz respeito ao nascimento de nosso irmão maior. Que possamos todos, a partir de agora, realizarmos as mais profundas reflexões e absorvermos o quanto pudermos de tudo que nos será trazido. Boa exposição a todos nós. Olá, amigos da Casa Espírita Fraternidade de Canoas, Rio Grande do Sul, estado vizinho ao meu, que é Santa Catarina. Tão bom estarmos aqui juntos, esses meios virtuais nos possibilitando nos sentirmos mais perto, os corações entrelaçados, unidos, em momentos que são tão desafiadores. Nosso agradecimento também a Mara Miller pelo convite, pelo tema que ela nos deu, que diz assim: ninguém vem ao Pai a não ser por mim, e também a Felipe, que está disponibilizando esse momento para nós, com tanta dedicação e carinho. E vamos refletir um pouquinho sobre o Natal, antes da gente começar o tema? Esses são momentos em que os nossos sentimentos estão assim, mais agitados, movimentados, sentimentos afloram, alguns deles são assim preciosos, sustentadores, enquanto que outros são dolorosos, difíceis. E nesses momentos, quanto mais próximos uns dos outros nos sentimos enquanto família universal, mais nos sentimos fortalecidos também para trabalhá-los. E é tão bom quando nós trazemos nestas reflexões que são importantes, Jesus, que é o divino amigo, ele nos traz lentes de amor que nos ajudarão a ressignificar aquilo que estejamos atravessando ou que tenhamos atravessado e que nesse momento aflora em nós. Que o divino amigo possa representar para nós luz, amparo, força, o bem. Jesus tem esse poder, não é? Transformador. Tanto é que a humanidade dividiu o tempo em antes e depois do Cristo. E se cada um de vocês fizer aí uma varredura na sua trajetória, na sua história de vida, vai perceber também um antes e depois do Cristo. Um antes e depois daquele momento em que você se dedicou um tanto mais a compreender o seu ensinamento de amor, em que você permitiu que ele alcançasse a tua intimidade, a tua necessidade de te ajudar a ser melhor viver, em que você experimentou mesmo com passos ainda singelos, vivenciar um tantinho dos seus ensinamentos nas tuas experiências de vida. E que certamente com isso tens comprovado as benesses que nos alcançam quando nós investimos no bem. Então, esse é o momento em que muitas famílias estão reunidas, ou mesmo sozinhos, é o momento em que nós refletimos mais sobre a nossa existência, que possamos sentir o amparo que está sobre
todos nós. E que possamos também, olha só, essa mensagem aqui que eu trago para vocês, de Meimei, tá ali no livro Antologia Mediúnica de Natal. Deixa, nesse momento, amigos, que a manjedoura da tua alma se abra feliz ao soberano celeste, para que a luz te banhe a vida. Veja que riqueza, que nós possamos permitir que Jesus encontre espaço em nós, porque com ele, mais lucidez em nossas escolhas, discernimento nas mesmas e força para os enfrentamentos diários que temos, dos mais leves aos testemunhos mais graves. Amigos, vou contar uma historinha para vocês para nós começarmos bem essa reflexão de hoje, reflexão de Natal. E eu vou me utilizar também de um texto que a gente encontra aqui nesse livro Antologia Mediúnica de Natal, de Humberto de Campos. Reflitam comigo, estava lá o casal, Maria, de singular formosura, junto a José, o patriarca que a recebera por esposa em madureza provecta, entrando na cidade, procurando uma hospedaria, mas as ruas e as hospedarias estavam repletas, cheias de pessoas, porque era tempo de recenseamento. O casal estava acompanhado de uma legião de espíritos sábios e magnânimos. À frente deles, o anjo Gabriel, que anunciara a Maria a vinda do Senhor. José bate então às portas da estalagem de Abias, mas ele logo lhe deu a negativa. Porém, pousou os olhos malevolentes na jovem desposada, ensaiou graçola irreverente, o que fez com que José, apreensivo, desse passo adiante. Então eles recorreram aos préstimos de Jorão, que alugava cômodos para os forasteiros. Ele era um homem rico, mas de imediato ele já apontou que não poderia acolhê-los. Porém, quando examinou a moça nazarena, chamou José à parte e perguntou se ela era filha de escravos. E queria obtê-la a preço amoedado. José, mais aflito ainda, demandou até a pensão de Jacobe. Jacobe, filho de Josias, declarou que era impraticável o alojamento aos viajantes. No entanto, ao fixar-se na recém-chegada, perguntou como é que um varão assim velho tinha coragem de exibir uma jovem daquela raridade na praça pública. Deprimido, o ancião diligenciou alcançar pousada próxima. Contudo, as investidas de Jacobe atraíram curiosos e vadios que o cercavam, crivando injúrias. Então, amigos, os recém-vindos de Nazaré, vendo-se alvo de chufas e zombarias, tropeçavam humilhados. Gabriel, o anjo, recorreu à prece, rogando amparo divino, e diversos emissários do céu se manifestaram. Em nome de Deus, deliberando que a única segurança para o nascimento de Jesus se achava no estábulo. Então, José e Maria foram conduzidos à casa rústica dos carneiros e dos bois. Vocês já pensaram? Quem visse José, Maria e um bebê na estribaria não imaginaria a grandiosidade espiritual
que ali os envolvia. A riqueza espiritual daquele momento. O divino amigo e os emissários de amor escolheram, amigos, o símbolo da manjedoura singela para nos trazer o significado de que a primeira página da nova revelação é a da humildade. Também Jesus, quando começa as suas pregações, vamos lembrar, a primeira pregação, ali o Sermão do Monte, o primeiro discurso do Sermão do Monte, e a primeira bem-aventurança, o primeiro do primeiro do primeiro, foi bem-aventurados os pobres de espírito, reforçando que para que permitamos Jesus nascer em nós é preciso a humildade de coração. Então, que as lembranças de Natal, que esse momento em que comemoramos o nascimento do Cristo, resgate em nós a chave da humildade. Resgate em nós a doçura, a afabilidade, a benevolência. Indique para nós esse caminho da manjedoura que Meimei traz aqui. Que a manjedoura da tua alma se abra feliz ao soberano celeste, para que a luz te banhe a vida. Então, nesse clima agora de introdução, comemorando o Natal, já cientes de que nos cabe a humildade na vivência dos ensinamentos de Jesus, vamos falar um pouquinho do Mestre Divino? Quem é Jesus para você? O que ele representa na tua vida? Que bom se a família pudesse reunir e trazer nesse momento de Natal a mensagem do Cristo presente. Se não há entendimento nesse sentido por parte da família, que nós possamos trazê-lo em nossas atitudes. Estas encontram sempre espaço, né? Onde as palavras não alcançam, o exemplo arrasta, não é? Então, amigos, a gente vai ler também em Emmanuel, não é? Eu lembrei aqui de uma passagem que ele nos diz assim: Kardec é a chave, Jesus a porta, não é? Por que Kardec é a chave? Kardec aqui representando a doutrina tão consoladora que é o Espiritismo, e que para nós representa um bálsamo. O esclarecimento espiritual que nós encontramos no Espiritismo dá um novo significado para a nossa vida. Agora, nós não olhamos as circunstâncias só com aquele olhar voltado para os acontecimentos materiais, mas a gente tenta extrair lições, aurir aprendizados de cada experiência. Consideramos que somos espíritos imortais, que temos um passado, origem de muitas coisas que nos acontecem hoje, que temos também um futuro que está por consequência de como vivemos hoje. Consideramos o Deus que é justo, misericordioso, bom, e que nos renova as oportunidades de aprendermos a amar. Cada experiência para nós, portanto, é um convite ao aprendizado do amor. E é esse Deus generoso e bom que nos oferece a vinda do Divino Amigo Jesus, para que possamos compreender o que é amar. Jesus é o arquétipo do amor. Arquétipo é o primeiro tipo, é a referência para nós do que significa o amor. Por isso que é esse irmão que para nós, em O Livro dos Espíritos, é dito assim: é o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo. O Livro dos Espíritos, questão 625, que a gente conhece muito, muito bem, né? Guia e modelo é o Cristo. Modelo a ser seguido, guia que conduz os nossos passos. Quando nós vamos fazer uma viagem e a gente pega assim, olha o mapa daquela região, aí a gente já sabe mais ou menos como é que é, né? Jesus é esse modelo, é esse guia, o seu evangelho é esse mapa, esse roteiro seguro, a bússola que nos conduz ao Pai.
E é também o guia, Jesus é o guia, que a gente precisa trazer para a nossa existência. Né? Imagina você agora, aí onde você estiver, com quem você estiver. Imagina, fecha os teus olhos um tantinho. E imagina Jesus batendo à porta da tua casa, aí do lugar onde vocês se encontram. Ele percorre os cômodos, abençoa a cada ser ali presente. E ele vai na tua direção e abre os seus braços. Você olha para o Divino Amigo e o que você diria a ele? E se não dissesse, se não tem palavras, como seriam os teus sentimentos? E o que ele diria para ti, mesmo sem palavras? Abrace, amigos queridos, no teu pensamento, o nosso irmão, o nosso mestre, e traga-o cada vez mais presente na tua existência. Olhe ao teu redor, porque é esse divino amigo que disse: já não vos chamo mais servos, mais amigos. É esse que nos convida a amar como ele nos amou. Que disse também assim, que toda vez que nós fazemos o bem a um desses pequeninos, é a ele que nós estamos fazendo. Então, todos estes que estão sintonizados conosco espiritualmente, ou que com quem nós estejamos agora, são a oportunidade de nós presentearmos a Jesus. Mas que tipo de presente nós ofereceríamos ao Mestre? Materiais? Bom, a gente sabe que ali na manjedoura nós temos a representação dos reis magos levando ouro, incenso e mirra ao Cristo, que para nós representam o esforço, a abnegação, o valor, o significado, o devotamento à mensagem do Cristo. Que presente você vai oferecer ao Mestre Divino, não é? É bom nós refletirmos nisso, porque Jesus é a paz, é a mansidão, é a boa nova. Seus ensinamentos nos convidam ao amor, à doçura, à tolerância, ao perdão, à libertação daquilo que nos adensa, dos vícios, do ódio, do rancor e da culpa, pela ressignificação dos acontecimentos em nossa vida. Se hoje você está olhando para o passado e pensa, nossa, eu queria ter feito de outra forma, eu queria ter agido de outra forma, veja, isso já significa muito. Você já percebe que poderia fazer de outra forma, você já mudou algo em ti mesmo. Que bom, né? Percebermos que, mesmo a passos ainda pequeninos, nós estamos evoluindo com o tempo. Pelo menos sabemos o que não queremos fazer mais, não é? Onde não queremos reincidir. E aí é tão consolador quando a gente lê Paulo dizendo que muito daquilo que ele gostaria de fazer ainda não faz. E muito daquilo que ele já não mais queria fazer ainda faz. Se referindo a essa nossa condição ainda pequeninos na trajetória. Mas entendendo esse processo de trazer Jesus para a nossa intimidade, o esforço, a perseverança, a constância e a disciplina antecederão a espontaneidade dos nossos atos. Quanto mais nos esforcemos nesse sentido, de buscar o Mestre Divino, mais ele vai fazendo parte, ganhando espaço em nossa vida. E aquilo que para nós hoje parece difícil, né? Como por exemplo o perdão, muitas vezes a gente diz assim, mas é tão difícil perdoar. Um dia será para nós natural. Por quê? Porque nós nos esforçamos para desconstruir algumas crenças e construir o melhor em nós, não sozinhos, juntos, com aqueles que amorosamente nos assistem.
Jesus é o governador planetário. Se nós formos ler o livro A Caminho da Luz, a gente vai compreender o trabalho amoroso para que tivéssemos essa escola abençoada que aqui nos abriga, nos dando a oportunidade de aprendermos e de testemunharmos. Jesus é o iniciador no culto do sentimento. Por isso que a mensagem do Cristo, ela não pode ser só conhecida por nós. Nós não devemos só admitir Jesus, admitir que o seu evangelho é bom, ou querer professá-lo aos outros. Nós precisamos conhecer a mensagem do Cristo, meditá-la, senti-la. Olha, a necessidade de envolver os nossos sentimentos. Como faz bem quando a gente lê uma mensagem e ela alcança o nosso coração, não é? Não tem dias assim em que você faz uma prece e ela te toca mais profundamente, em que você lê uma passagem do Evangelho e aquilo te tocou de uma forma diferente, não é? Sentir a mensagem de Jesus alcançando a nossa vida para que possamos renovar as nossas atitudes, vivê-la naquilo que nos é oferecido dia a dia de oportunidades redentoras. Jesus é o mensageiro do amor, é o médium divino. Cristo significa o enviado de Deus, enviado para nos ensinar a amar, que nós possamos ser esses alunos dóceis a essa revelação do amor. E aí, vamos falar um pouquinho dessa data, 25, né? Hoje 24, 25 de dezembro. Data em que convencionamos ser o nascimento de Jesus, né? E para falar sobre essa convenção, vou trazer mais uma referência aqui para nós, agora do livro da Manjedoura a Emaús, um livro tão bom também, né, de Wesley Caldeira. Ele vai pegar esses 2 versículos de Lucas para nos explicar por que se convencionou aí, porque a 25 de dezembro não é especificamente a data em que Jesus nasceu. Vejam só aqui, ele traz Lucas 2, 7 e 8, que diz assim para nós: E ela deu à luz o seu filho primogênito, envolveu-o com faixas e reclinou-o numa manjedoura. Havia nas proximidades de Belém pastores que vigiavam por turnos os rebanhos a céu aberto. Isso aqui vai nos dizer algo. Por quê? Se Jesus tivesse nascido em dezembro, naquela região ali da Palestina, havia sim uma variação de temperatura muito considerável, muito. Então em dezembro era inverno, era muito, muito frio e chuvoso. E nessa época os pastores não ficavam com os rebanhos a céu aberto. Isso já acontecia em outras épocas, mais propriamente ali em torno de março, no calendário que nós temos hoje, não é? Mas também precisamos, então, isso já nos diz assim que provavelmente não era dezembro. Mas então quando nasceu Jesus? Aí faço a pergunta para vocês, será que isso é relevante? Se fosse realmente relevante, nós saberíamos exatamente a data, ou talvez venhamos a saber. Mas importa que Jesus nasça todos os dias. É claro que a escolha de um dia no nosso calendário para isso traz também uma possibilidade da humanidade relembrar essa importância. Não é? Nós sabemos que em dezembro, 25 de dezembro, estamos comemorando o nascimento de Jesus. Então, mesmo que seja uma data ainda muito comercial, ao menos a gente tem ali, né, um presépio. Ai, que bom quando a família, quando monta ali a sua árvore, se é que a monta, né? Muitas não têm essa prática, mas se montarem a árvore, tenham o presépio e conversem sobre o significado da manjedoura, da estrela de Belém, de José, de Maria, dos pastores e dos reis,
tanto simbolismo ali presente, amigos, que nos remetem à humildade, que nos remetem à tolerância de que Jesus veio para todos, do presente que oferecemos à Boa Nova, o nosso devotamento, o nosso zelo, a nossa abnegação, da estrela que representa para nós ali a compreensão das faculdades mediúnicas, que representa também para nós o amparo espiritual que há na vinda, nessa festa que é a vinda de Jesus à nossa intimidade, à nossa vida. Tantos simbolismos presentes que às vezes passam despercebidos para nós quando nos atemos assim só ao superficial, que nós busquemos a essência nesse momento tão significativo. Agora, por que 25 de dezembro foi instituído como o nascimento de Jesus? Wesley Caldeira também vai falar sobre isso, tá? Ele vai relembrar para nós que em 274 depois de Cristo, o imperador romano Aureliano proclamou essa data, 25 de dezembro, como o dia do nascimento do Sol invicto. Por quê? Porque esse período, como é um período assim de inverno, é chuvoso e a noite é muito longa, fria, né? Tem escassez de alimento, fica tudo muito incerto. Então, quando vem o sol reinando com seu calor no espaço, acima do inverno na Terra, né, começou a haver essa festividade, uma festa pagã, né, a princípio, que depois, em 354 depois de Cristo, o bispo romano Libério, usando esse simbolismo, né, de Cristo como o sol da justiça, luz do mundo, instituiu, né, a festa cristã do Natal em 25 de dezembro também. Então é por isso que hoje nós usamos essa data para comemorar o nascimento de Jesus. Mas a gente precisa entender em todas essas festividades que a festa deve acontecer no nosso coração e no nosso lar, imperando uma atitude cristã de pacificação, de benevolência, de tolerância, de indulgência, que ao invés de intrigas, de mazelas, de rancor, né, de diz que me diz, que, né, de dificuldades, nós encontremos a simplicidade do amor, que possamos trazer Jesus mais presente nessa nossa vida de relação, amigos queridos, né? Esse é o convite da presença de Jesus em nossas vidas. Que a gente possa nos converter, que possamos nos converter ao seu evangelho de amor, né? Para que a sua luz nasça na manjedoura dos corações pobres e humildes, não é? Esse é o convite. Bom, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. A gente vai ter duas passagens para analisar aqui. Primeiro João, não é? João 14, 6, que diz assim, disse-lhe Jesus, eu sou o caminho e a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim, que é o que a gente vai utilizar. Mas tem uma outra passagem em Mateus, que diz assim, todas as coisas me foram entregues por meu Pai, e ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Então veja a importância de atendermos a essa revelação do Divino Amigo. Mas é em João, então, que a gente encontra a passagem que nós estamos buscando na nossa reflexão do dia. E João é esse apóstolo amado, né? Talvez o mais jovem, o único que seguiu Jesus até o último momento ali da crucificação. Ficou ao lado da sua mãe e recebeu a incumbência de cuidar dela. É a ela que Jesus vai dizer, né? Mulher, eis aí o teu filho. E depois diz ao discípulo, eis aí tua mãe. Então vejam só, a gente vê Jesus nos convidando a
constituir essa família universal. Quando a gente lê lá no Evangelho segundo o Espiritismo, aquela passagem, quem é minha mãe e quem são meus irmãos, ele vai nos dizer que a minha mãe e meus irmãos é todo aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. E hoje você está tendo a oportunidade de fazer a vontade do Pai, em como esteja a sua vida, nas relações que você nutre, nos momentos que você vivencia, naquilo que você alimenta em tua intimidade, você está tendo a oportunidade de fazer a vontade do Pai. Mas qual é a vontade do Pai? Como conhecer a vontade do Pai? É o Divino Amigo que vai nos apresentar qual é essa vontade do Pai. Em toda a sua boa nova, em todo o seu evangelho, não é? A gente vai ler lá no livro de Humberto de Campos, Boa Nova, é tão lindo, né? Vai dizer assim, referindo-se a esse momento: Mãe, eis aí o teu filho. E dirigindo de modo especial, com um leve aceno ao apóstolo, diz: Filho, eis aí a tua mãe. Maria envolveu-se no véu do seu pranto doloroso, mas o grande evangelista compreendeu que o Mestre, na sua derradeira lição, ensinava que o amor universal era o sublime coroamento da sua obra. Entendeu que no futuro a claridade do reino de Deus revelaria aos homens a necessidade da cessação de todo o egoísmo e que no santuário de cada coração deveria existir a cota mais abundante do amor. Esse é o convite, então, para que a gente traga Jesus para o nosso coração, para a nossa intimidade. Em João, nós temos o evangelho mais espiritual, não é? Aquele que vai nos apresentar a promessa do Consolador, que a gente tem aí essa referência tão rica na orientação dessa ciência, filosofia e religião que é o Espiritismo. Disse-lhe Jesus, então: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. E aí, quando a gente começa a estudar essa passagem do Evangelho, Jesus, ele nos traz uma segurança, quando ele nos convida a entender que ele é o caminho. Às vezes a gente está diante de decisões a serem tomadas e a gente não sabe o que fazer. Eu lembro sempre do livro Alice no País das Maravilhas, né, em que ela encontra o gato, e ela pergunta ao gato, ela está ali diante de vários caminhos que ela pode tomar, e ela não sabe qual caminho tomar, então ela pergunta para o gato, né, qual caminho devo tomar? E ele pergunta para ela, mas para onde você quer ir? Ela, eu não sei. Então, qualquer caminho serve, não é? Se a nossa vida está assim, sem rumo, sem direção, qualquer caminho serve. Todos os caminhos vão nos ensinar, pelo amor ou pela dor. Mas imagina que com Cristo nós temos direção, amigos. Nós vamos evitar muitas dores, muitos percalços. Por quê? Porque estamos orientados. Estamos seguros daquilo que nós precisamos fazer. Então a gente lê no Evangelho que aquilo que antes nos provocaria profundas dores, hoje não passam de simples arranhões. E por que isso? Pararam as provas? Pelo contrário, né? Quanto mais forças temos, mais queremos avançar. Então, para avançar, nós precisaremos de testemunhos, de enfrentamentos, né? A vida é esse constante convite para que nós aprendamos o verdadeiro significado do amor, amor abnegação, amor renúncia, amor devotamento, fé, né? Substanciar a nossa fé, então, viveremos muitos enfrentamentos. Porém, o ponto de vista em que nos colocamos com Jesus é um ponto de vista mais elevado, que não vê as coisas de hoje tal qual a criança que quando perde o brinquedo fica desesperada. Não. Está ali como o adulto que compreende que há outros brinquedos, que haverá novas oportunidades. Eu falo aqui de brinquedo porque eu trabalho muito com crianças. E brincar não é só passar o tempo, não. A criança vivencia, experimenta e treina aquilo que ela utilizará na sua vida. A criança se expressa
treina relacionamento, contato. Brinque com o seu filho e você perceberá muita coisa que está passando despercebido, não é? Então por isso que eu trago o exemplo da criança, mas Jesus trouxe o exemplo da criança, colocando-a na frente ali de todos e dizendo: "Quem quiser ser o maior, seja igual ao pequenino". Quais são as características da criança então, que vão nos auxiliar a crescermos em Cristo? A humildade, não é? Mais importante do que o brinquedo é brincar. Mais importante do que ficar de mal é fazer as pazes e continuar brincando. Se caiu, se levanta, porque tem que aprender a andar, e assim por diante vai, né. Então Jesus nos convida a esse exercício de virtudes. Esse é o caminho. A verdade que ele nos traz, às vezes a gente tem essas 3 revelações, a da justiça com Moisés, a do amor com Jesus e a da verdade, né, ou da caridade com o Espiritismo Consolador. Essas 3 revelações vão nos ensinando, né, as leis sob as quais nós estamos regidos, né, quem nós somos, por que nós estamos aqui, por que de nossas dores, para onde devemos ir. Então a gente tem todo esse ensinamento disponível para nós buscarmos. O ano vai iniciar com vários novos grupos de estudo, que bom se nós tivermos, né, dentre os nossos propósitos para 2022, estudar mais sobre a nossa realidade, esse autoconhecimento. Eu sou o caminho, eu sou a verdade que nós ainda não temos condições completas de compreender. Ela é absoluta, a nossa verdade é relativa, e nós gradativamente vamos caminhando para a compreensão da verdade absoluta. Um dia nós a conquistaremos, porque estamos todos destinados à perfeição. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Com Cristo a nossa vida ganha vida. O nascer de um dia não é simplesmente o sol ressurgindo. É a nova possibilidade que se apresenta. É uma bênção de Deus, de oportunidade. O dia, ele se torna mais pleno e valorizado por cada um de nós. Eu gosto sempre de mostrar aqui, né? Quando nós nascemos, foi virada a ampulheta, né? O tempo que teremos aqui. Para cada um de nós, um quantum de energia. E quando ele se findar, nós retornaremos. E retornaremos como? O que temos na nossa bagagem? O que estamos levando conosco? Aquilo que é material fica, aquilo que é espiritual vai conosco. Bom ou mal, sustentador ou denso. Por isso a necessidade desse olhar um tanto mais para a nossa intimidade, para os nossos dias. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Assegura-nos Jesus. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ele não disse, alguns poderão vir ao Pai se não for por mim. Ele disse, ninguém. Ele nos assegura isso porque não é propriamente em crer em Cristo, em estudar o seu Evangelho, que nós vamos ao Pai. Admitir o Cristo, nossa, é uma bênção, porque a gente já tem aí tudo à nossa disposição na sua boa nova para buscarmos. Conhecer o seu ensinamento de amor é o recurso, é o instrumento. Mas como vamos? É por ele que vamos. E o que isso significa? É vivenciando o seu ensinamento que nós vamos ao Pai. Então, aumentou a nossa tarefinha aí, né? É na vivência dos seus ensinamentos de amor. Então, até aquele que não se diga cristão, mas que vivencie, né, ainda que em passos singelos, assim como aquele que se diz cristão, se esforça continuamente para viver, está caminhando para o Pai. É no bem, é no amor, é naquilo que representa a sua mensagem edificante. Por isso, trazer os ensinamentos de Jesus,
para dentro dos nossos lares, alcançando os nossos entes queridos, como tenhamos possibilidade. Nem sempre é abrindo uma Bíblia, abrindo o Evangelho. Talvez seja numa conversa rotineira, naquilo que expressamos em nosso cotidiano, que nós semearemos o amor. Então, amigos queridos, para nós irmos aí para o nosso encerramento, vou trazer aqui para vocês o que significa, né, o convite de hoje. O caminho, Jesus como caminho, modelo, guia, verdade, vida, pão. Aceitar a tutela de Jesus e marchar em companhia dele é aprender sempre e servir diariamente, com renovação incessante para o bem infinito. Porque o trabalho construtivo, em todos os momentos da vida, é a jornada sublime da alma, no rumo do conhecimento e da virtude, da experiência e da elevação. E eu vou finalizar com uma mensagem que eu gosto muito, que vocês vão encontrar em 2 livros. Eu trouxe aqui a referência que eu utilizei, que é Um Presente de Natal, do Geraldo Campetti, no capítulo 2.4, que foi extraído da fonte primária Em Torno do Mestre, de Vinícius. Então, acompanhem comigo as reflexões desse texto, que eu vou resumir, tá bom? Perguntemos a Maria de Magdala onde e quando nasceu Jesus, e ela nos responderá: Jesus nasceu em Betânia. Foi certa vez que a sua voz, tão cheia de pureza e santidade, despertou em mim a sensação de uma vida nova com a qual até então jamais sonhara. Perguntemos a Francisco de Assis o que ele sabe sobre o nascimento de Jesus, e ele nos responderá: ele nasceu no dia em que na Praça de Assis entreguei minha bolsa, minhas roupas e até meu nome para segui-lo incondicionalmente, pois sabia que somente ele é a fonte inesgotável do amor. Perguntemos a Pedro quando se deu o nascimento de Jesus, e ele nos responderá: Jesus nasceu no pátio do palácio de Caifás, na noite em que o galo cantou pela 3ª vez, no momento em que eu o havia negado. Foi nesse instante que acordou minha consciência para a verdadeira vida. Perguntemos a Paulo de Tarso quando se deu o nascimento de Jesus, e ele nos responderá: Jesus nasceu na estrada de Damasco, quando, envolvido por intensa luz que me deixou cego, pude ver a figura nobre e serena que me perguntava: Saulo, Saulo, por que me persegue? E na cegueira passei a enxergar um mundo novo quando eu lhe disse: Senhor, o que queres que eu faça? E aí eu vou agora mais para o finalzinho, né? Perguntemos finalmente a Maria de Nazaré onde e quando nasceu Jesus, e ela nos responderá: Jesus nasceu em Belém, sob as estrelas que eram focos de luzes guiando os pastores e suas ovelhas ao berço de palha. Foi quando segurei em meus braços pela primeira vez e senti se cumprir a promessa de um novo tempo, através daquele menino que Deus enviara ao mundo para ensinar aos homens a lei maior do amor. E agora pensemos um pouquinho. E para nós, quando Jesus nasceu? Pensemos mais um pouquinho. E se descobrirmos que ele não nasceu? Então procuremos urgentemente fazer com que ele nasça um dia desses, porque quando isso acontecer, teremos finalmente entendido o Natal e verdadeiramente encontrado a luz. Que Jesus nasça em nossos corações e que seja sempre Natal em nossas vidas, para que nunca nos falte a esperança e a alegria cristã. Amigos queridos, gratidão pela oportunidade de refletirmos nesse dia tão abençoado, que Jesus possa nascer junto de todos nós. Gratidão. Casa Espírita Fraternidade. Fiquem com Deus. Feliz Natal. Queridas irmãs, queridos irmãos,
E assim se finda mais uma exposição doutrinária da Casa Espírita Fraternidade. Temos convicção de que, através de todo este manancial de conhecimento que agora nos foi colocado, vamos poder realizar as mais profundas e também doces reflexões sobre esse tema tão importante. Desejamos a todos que o verdadeiro Espírito de Natal se faça presente no coração e na mente de cada um. Que a paz do Cristo envolva a cada um de nós e de nossos familiares. Que esteja em cada um de vossos lares. A Casa Espírita Fraternidade deseja que a luz que os exemplos do Cristo suscitam em nós possa estar com cada uma das famílias que acompanham os trabalhos deste lar de amor e de fraternidade. Que todos nós, reunidos pelos exemplos, pelo modelo de conduta que nos é esse irmão tão querido, nosso irmão Jesus, possam fazer a diferença em nossos dias a partir de agora, como com certeza já vem fazendo há muito tempo. Que possamos cada vez mais nos aproximarmos do Mestre querido, do Mestre Nazareno, que tanto tem a nos oferecer e que a todo instante caminha ao nosso lado. Agradecemos mais uma vez a Deus, aos bons espíritos, especialmente aqueles que cuidam na extensão espiritual da nossa Casa Espírita Fraternidade e de cada um daqueles que a esse lar é ligado, às suas famílias e aos seus lares. Agradecemos por todo este ano e principalmente pelos últimos anos em que passamos juntos, através das redes sociais, mas não distantes, entre nossos corações, entre nossos pensamentos e através de nossas vibrações. Que possamos todos termos um Natal de luz, de paz e de reflexão, e que dentro em breve possamos mais uma vez estarmos nos reunindo em nome de Jesus, em nome de Deus. Agradecemos a todos mais uma vez pelo apoio sempre dado, por estarem sempre conosco, unidos a nós nas reflexões que aqui são propostas. E um Feliz Natal a todos e suas famílias. Que assim seja.